A emoção invade. Meu muito obrigada a todos vocês que vieram hoje fortalecer essa candidatura com seu apoio e carinho. Sou muito grata pela presença nesse momento tão importante. Venho hoje aqui falar do amor que eu tenho por essa terra. Falar um pouco da minha vida, não vou mais falar, já foi bastante falado. Mas a minha fé, da minha esperança em um futuro melhor para a nossa região e também demonstrar a minha disposição de enfrentar esse novo e difícil desafio. Ser a voz da gente do Planalto Norte Catarinense e região, na Câmara Federal, fazer com que sejam ouvidos seus anseios e lutar pelo seu desenvolvimento. Creio que o Congresso Nacional tem que voltar a ser uma arena de debates e entendimento político, onde impere a discussão democrática sobre temas de grande importância ao país, com a elaboração de leis a bem dos anseios da população, e não como o temos visto ultimamente como um sinônimo de corrupção e antro de mensalões, onde vigora a compra de votos e negociação por cargos. Democracia e Estado de Direito são valores universais, permanentes, insubstituíveis e inegociáveis, mas não são únicos. A honestidade, a verdade, o caráter, a honra, a coragem e a coerência são essenciais ao exercício da política e do poder. É nisso que eu acredito, e é assim que sempre agi e continuarei agindo. Acredito que são os homens que corrompem o poder e não o poder aos homens. Acredito que quem justifica deslizes morais dizendo que está fazendo o mesmo que os outros fizeram ou que foi levado a isso pelas circunstâncias, deve também receber todo o nosso repúdio. A honestidade é inerente ao caráter e obrigação de quem está na vida pública, lidando com o dinheiro dos contribuintes. Sim, sou uma mulher sonhadora, mas obstinada, que sempre usou o senso prático e a capacidade de trabalho para transformar ideias em realidade. É importante que cite... na verdade, eu tinha feito alguma coisa sobre a minha vida e o Francisco falou... usaram os espaços que em público eu geralmente não gosto de falar sobre a minha trajetória, enfim, para que isso não pareça um meio de exploração ao meu progresso na vida pessoal ou como uma forma de mérito e a eventualmente legitimar minhas ações na vida pública. Mas é importante que isso seja citado para que aqueles que ainda não me conhecem bem saibam que eu tenho muito orgulho da minha história e que não possuo disfarces ou truques. Não tenho padrinhos poderosos, nem esquadrões de militantes pagos. Tenho apenas a minha história de vida, minha biografia, minhas ideias e o apoio daqueles que compartilham das minhas crenças. Eu tenho uma só cara, é assim que eu sou e é assim que venho hoje me expor a vocês. Em meio a um cenário político turbulento, as pessoas mostram-se cada vez mais desacreditadas com os políticos, especialmente os que atuam em Brasília. É de fato preocupante o número de eleitores da nossa região mesmo dispostos, inclusive, a anular seu voto ou abster-se de votar. Isso é um erro grave. Pois na outra ponta da mesa existem regiões e cidades muito bem organizadas, unidas e com força, que conseguem superar as tradicionais picuinhas político-partidárias e têm êxito em eleger seus representantes na esfera federal.
Foi falado aqui, muito bem falado, sobre a questão das emendas parlamentares individuais, que totalizam 15 milhões por ano, que elas são de extrema importância, que 4 anos de um mandato seria 60 milhões vindos para uma região, e que 50% disso deve ser investido em saúde obrigatoriamente. Então, imaginem os senhores, o Rafael não está mais aqui, mas o João Mário está, que é presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Santa Cruz, e tantos outros hospitais da nossa região que sofrem com esse problema. 7 milhões e meio, imagine que poderia ser destinado para a saúde da nossa região, para os hospitais e para as prefeituras. Quantas cirurgias eletivas que nós temos represadas? Quantos exames médicos represados? Às vezes fala-se que município tal ou tal lugar tem, mas onde tem representação, tem tudo lá. E nós precisamos disso. Infelizmente, o modelo é esse, e nós precisamos lutar para termos efetivamente a nossa vaga lá. Apenas para citar um único exemplo, dentre todos os demais possíveis, imaginemos nós, canoinhenses, aqui presentes, e mesmo aqueles de cidades vizinhas, o quão bem essas verbas poderiam ser empregadas no nosso sistema de saúde. Além dos deputados federais, as bancadas estaduais na Câmara também podem apresentar emendas ao orçamento. São permitidos até 2 emendas por estado. No ano de 2016, por exemplo, isso representou uma liberação de cerca de 224 milhões por bancada. Agora, pergunto a vocês, de que forma nós do Planalto Norte e região temos nos beneficiado de todo esse volume de valores? É preciso, assim, prestar atenção na gravidade, não só da estagnação do desenvolvimento, mas também no retrocesso político pelo qual passa a nossa região, porque ambos estão intimamente ligados. Portanto, como exercício democrático da cidadania, de fato, o voto é sim a nossa mais importante ferramenta, e não podemos, em hipótese alguma, renegá-la ou abdicar desse direito. O que deixamos de receber em recursos durante esse período é difícil de contabilizar. Aliás, o presidente da Câmara de Vereadores, o Coronel Mário, fez um requerimento para o Executivo Municipal pedindo essas informações. Nós faremos esse levantamento para a gente ter uma ideia do que efetivamente nós temos de retorno dessas emendas. E é importante sabermos, é importante que a sociedade também saiba. A resposta talvez pareça um tanto genérica, mas se analisarmos a importância que um deputado federal possui na destinação de recursos para os municípios através de emendas parlamentares, é possível dimensionarmos o tamanho da perda. Ou seja, não ter um representante legítimo na Câmara Federal é a certeza de não ser contemplado plenamente com os recursos que lá estão disponíveis. A importância de um deputado federal, todavia, não se resume à destinação de recursos, pois tem como grande responsabilidade o ato de legislar sobre temas de relevância inquestionável ao bem-estar da população e ao desenvolvimento do país, a exemplo das necessárias reformas previdenciária, a tributária e a política. Enfim, está na hora de Canoinhas, o Planalto Norte e região elegerem o seu deputado federal com raízes aqui. E para que isso se concretize, é necessário que estejamos unidos em torno desse objetivo comum, independentemente da cor partidária. Unidos, nós podemos mais. É por isso que estou determinada a fazer minha parte para construir um futuro melhor para a nossa região. Estou pronta para enfrentar esse desafio
e peço que confiem a mim essa responsabilidade, tendo fiel compromisso de não medir esforços, para que voltemos a ter orgulho do progresso e desenvolvimento da nossa terra. Muito obrigado a todos, de verdade. Eu estou extremamente emocionada, me sentindo altamente lisonjeada com a presença de todas essas autoridades nesta noite, de todos vocês, extremamente importantes. E no dia 7 de outubro, 45 para o nosso presidente, né? 15 para o governador, 4588 para essa pessoa que vos fala. E pensem nos nossos representantes na Câmara Federal, que seria eu, os nossos representantes na Assembleia Legislativa, os nossos senadores, para que a gente, unido, realmente faça do Planalto Norte aquilo que ele merece. Como às vezes eu falo, quando eu conheci Canoinhas, lá na década de 70, a gente vinha para cá, a gente sentia cheiro de dinheiro no ar. E a gente tem esperança que agora, com tudo isso acontecendo, a gente volte realmente a ter emprego e sentir cheiro de dinheiro no ar. Que as pessoas não tenham mais que ir para São Bento, que o Dr. Tomazini conhece muita gente de familiares de Canoinhas e Papanduva de Monte Castelo lá em São Bento, o Dr. Jonas lá em Mafra, também conhece muita gente da nossa região lá. A gente fica feliz que eles têm trabalho, mas a gente fica triste que são filhos que se vão por falta de emprego aqui. Vocês podem contar comigo porque for necessário. E quero o 4588 no dia 7 de outubro para bem representá-los na Câmara Federal. Muito obrigada. A gente precisa de